Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse encontro, terceiro encontro da série Rumo ao Autoconhecimento. Nesse momento estamos trabalhando o hipercurso de Biologia Quântica e estamos na nossa aula de número 3. Na nossa aula de número 2, nós comentamos a respeito dos estados alterados de consciência, nos quais você pode materializar ou tornar real aquilo que você deseja. Pegando o link aí na nossa aula número 1, na qual eu apresentei o físico Dr. Amit Goswami, no qual ele disse que se você for tentar materializar as coisas ao nível de ego, você não vai conseguir. Não é possível você materializar as coisas ao nível de ego. É preciso estar no estado alterado de consciência. Então, fizemos pesquisas, estudamos e trouxemos para vocês 12 técnicas possíveis para que você esteja num estado alterado de consciência. Isso nós falamos na nossa aula número 2. Se você quiser pausar aí, anotar, e você ainda não assistiu a aula número 2, volte na aula número 2 e fique por dentro desses 12 estados. E o 13º estado de consciência, esse é o ponto importante que nós vamos trabalhar hoje, é a questão da energia sexual, ou o grande arcano, a transmutação da energia sexual. Então, vamos avançar um pouquinho nesse estudo, por quê? Mais uma vez, a gente tem que destacar a questão daquilo que é exotérico, com X, e esotérico, com S. Vou dar um exemplo disso na prática, para as pessoas não ficarem mistificando demais essa questão de esotérico e exotérico. Vamos lá, você é diretor de uma grande empresa, você está um nome aqui, né? Você é o diretor de uma grande empresa petrolífera, você é o CEO de uma grande empresa petrolífera. E aí você marca uma reunião com o quadro de diretores gerais, gerentes, etc., para tomar decisões a respeito do futuro dessa empresa, de quais serão os passos que serão dados para essa empresa. E nessa reunião não estarão presentes os faxineiros, os assessoristas de elevador, as pessoas relacionadas, os copeiros, os cozinheiros dessa empresa, não terão acesso a essa reunião. As decisões tomadas dentro dessa reunião vão afetar todas as pessoas dentro da grande petrolífera. Inclusive, vão afetar pessoas fora da petrolífera também, dentro do próprio país do qual a petrolífera faz parte. Ok, mas tudo que será decidido ali, todo o conhecimento que será passado ali, ficará entre aqueles diretores, aqueles gerentes que fazem parte daquela reunião. Esse conhecimento é o que a gente vai chamar de conhecimento esotérico com S. É aquele conhecimento restrito aos altos níveis da pirâmide hierárquica do conhecimento naquela situação. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa petrolífera. Tá claro? Beleza. Agora, terminada a reunião, serão passadas algumas orientações para o quê? Para as copeiras, para o quê? Para os faxineiros, para os assessoristas, para os motoristas, e todos terão acesso a algum tipo de conhecimento, que, claro, depende do nível de conhecimento de cada um. Por exemplo, você tomou uma decisão de vender todas as ações que estão em decréscimo na Bolsa de Valores dessa petrolífera. Aí você chega e fala isso para o copeiro ou para o cozinheiro. O que vai acontecer? Ele não vai entender nada. Então, esse conhecimento, que não está acessível para aqueles que não têm acesso a conhecimento de nível mais elevado, ele é o conhecimento esotérico com S. Aquilo que será passado para todos os níveis abaixo da pirâmide hierárquica, eu sei, você pode ficar aí pensando que hierarquia é uma merda, que hierarquia não acontece, mas vamos voltar. Esse pensamento está relacionado com a programação dos nossos professores, dos nossos pastores e padres, que trabalharam a questão da igualdade social em cima de teorias que foram deturpadas, como, por exemplo, o marxismo. Karl Marx foi totalmente deturpado, como a maior parte dos mestres, trazendo que é possível uma igualdade social, uma igualdade de gêneros, sendo que dentro da biologia
nós vemos dentro da vida, nós vemos que é exatamente a desigualdade que gera a evolução. A variabilidade, a beleza da variabilidade, a beleza da desigualdade é que gera a evolução. Então, você pode estar programado para não gostar de hierarquia. Contudo, a hierarquia está na natureza. Existe uma árvore maior, uma árvore menor, uma semente, que um broto e uma árvore. Existe o filhote, existe o quê? O jovem, existe o adulto. Então nós temos hierarquias na natureza. Existe o Sol, a Lua, a galáxia, hierarquias, isso é natural. Hierarquias, né, de desigualdade não significa dominação, como algumas pessoas trouxeram com essas teorias de sociologia, vamos dizer assim, né? Sociologia e filosofia, teorias deturpadas para programar as pessoas dentro de uma suposta possível igualdade social. Então, a hierarquia é clássica, hierarquia existe. A hierarquia não significa dominação, pelo contrário, hierarquia significa respeito e passo a passo, degrau a degrau, você subir na evolução. A hierarquia permite que você evolua. Já a teórica, né, ou filosófica, ou termos de sociologia, igualdade social, não permite que haja evolução. Se houver igualdade, quem queria igualdade? Né? Alguns caras aí famosos que tinham um bigodinho, que queimavam pessoas, que jogavam pessoas em câmaras de gás, que nós não vamos nem citar o nome aqui, queria que todos fossem iguais, todos fossem o quê? Né? Superiores. Então, não vamos falar sobre isso porque você já entende o que eu estou falando, tá? Porém, nessa questão da hierarquia do conhecimento, é importante você entender por que eu estou introduzindo isso aqui agora. Porque se você entender essa questão da hierarquia, você vai perceber que a energia sexual, a transmutação da energia sexual, ela também tem conhecimentos, como tudo, exotéricos e esotéricos. Tá? Vamos falar sobre isso aqui agora, o conhecimento exotérico, ou seja, aquele conhecimento que é passado para as pessoas, tá? Não traz essa conexão que eu vou fazer aqui agora. A conexão é a seguinte: energia sexual é a mesma coisa do que Tantra, Kundalini, Táquions, ou energia taquiônica, Ki, Prana, Toroide, do nosso amigo Nikola Tesla, Orgone, ou energia orgônica, do nosso amigo, do nosso grande mestre William Reich. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Biofótons, que estão sendo pesquisados recentemente, a luz que a vida emite. O campo de Einstein, o campo de Higgs, o vácuo quântico de Max Planck e a famosa energia da criação. Então, nós estamos aqui relacionando uma coisa importante, né, para você entender que há uma relação entre todas essas palavras que significam praticamente a mesma coisa, só que foram separadas com o quê? Com o intuito de dividir para dominar, com o intuito de dividir para conquistar, né, as pessoas, para dominar as pessoas. Você divide o conhecimento e aí as pessoas ficam perdidas entre essas palavras aí. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, todas essas palavras que estão aí significam a mesma coisa. Tantra, Kundalini, Kundalini Forrati, é claro, Táquions, Ki, Prana, Toroide, Orgone, ou energia do orgasmo, né? Biofótons, campo de Einstein, campo de Higgs, vácuo quântico e energia da criação significam todos a mesma coisa, tá? Então vamos começar assim, pelo mais óbvio, depois eu volto aqui nessa questão, tá? Para a gente entender melhor. Vamos começar pelo mais óbvio. A palavra Tantra, que é a mais antiga que nós temos sobre essa história da energia sexual, tem muitos significados, é bem difícil de definir sua origem também. A palavra Tantra é composta por duas raízes acústicas, Tan e Tra. Tan significa expansão e Tra, libertação. Veja bem a importância de você conhecer as palavras, né? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início era o verbo, e o verbo se fez luz. A importância da linguagem, a importância da palavra, a importância do quê? Do terceiro chakra de cima para baixo, o chakra laríngeo, que é o qual a gente realiza através da palavra, através do som, né? O som
A música das estrelas, segundo Pitágoras, né? A música das esferas, segundo Pitágoras. Veja bem, dispõe de imensos significados e interpretações, mais ou menos corretos, tais como teia, trama ou entretecido. Tantra pode ser interpretado mais corretamente como algo que é regulado por regras gerais. Um dos significados que a palavra Tantra possui é código. Oi? Nós temos um código? Sim, nós temos um código. O Tantra tem um código. E a gente pode imaginar como é que funciona esse código. Inclusive, eu faço estudo desse código, o código neuroquântico do ego, o código da Matrix, o código matemático no qual nós somos programados para viver nessa Matrix. Muito bem. Só que aí vamos trabalhar um pouco mais dentro dessa história de exotérico e esotérico, né? Importante a gente fazer essa diferenciação. Por aí nós vamos ver cursos de Tantra, Tantra Yoga, especialmente no Brasil, né? Eu estou falando de Brasil, que é o mais importante, que é o nosso lugar, a nossa terra, é aqui que nós estamos, né? Vamos falar assim. Então, você vai ver vários workshops, né? Massagem tântrica, que mais? Orgasmo tântrico, e eu já coloquei um carimbo ali. Isso é fake. Você sabe por que é fake? Porque se você voltar aqui nesse processo que nós colocamos a lista, o Tantra equivale-se à energia da criação. Se a energia da criação, através da prática do verdadeiro Tantra, ou seja, do Tantra esotérico com S, você pode criar as coisas, você pode manifestar as coisas, você pode materializar as coisas, correto? Ah, Darley, eu estou fazendo Kundalini Yoga. Ok, nós temos os dois tipos de conhecimento. O conhecimento exotérico, que é só para o quê? Para as pessoas que não têm acesso ao conhecimento central, conhecimento profundo, e o conhecimento esotérico. Se você faz Kundalini Yoga e ainda não manifestou tudo que você queria, você está praticando o conhecimento exotérico. Ou seja, para o faxineiro, para o assessorista, para o copeiro, para o cozinheiro da grande empresa chamada ser humano. Tá? Agora, os grandes diretores, os grandes gerentes trabalham Kundalini, trabalham Tantra com maior profundidade. E é claro, existe uma frase famosa nas escolas iniciáticas: dar leite às crianças e carne aos adultos. Por quê? Porque se você dá carne para as crianças, elas podem se engasgar e, inclusive, morrer de indigestão. Então, quando a gente fala dessa história, né, da massagem tântrica, dos cursos de Tantra, do sexo tântrico, eu coloquei fake simplesmente para você dizer o seguinte: nós estamos aqui buscando o quê? Estamos aqui buscando estados alterados de consciência. E é claro que numa massagem tântrica, num curso de sexo tântrico, numa imersão de sexo tântrico, o que vai acontecer? Você vai estimular os seus sentidos, os seus 5 sentidos, o tato, o olfato, o paladar, que é muito importante. Você vai estabilizar relações, você vai harmonizar relações sexuais entre os indivíduos, você vai chegar ao orgasmo, né? Considerando, por exemplo, que mais de 50% das mulheres não chegam ao orgasmo, né? Atualmente isso tem mudado, tá? Há 20 anos atrás a gente dizia que, com pesquisas da Marta Suplicy, grande sexóloga brasileira, ela disse que mais de 90% das mulheres eram frígidas, não tinham orgasmos. Isso é muito importante. Você conhecer o seu corpo, você ter orgasmos, né? Mas, mais uma vez, a gente volta naquela ideia de quê? De, por exemplo, você usar a ayahuasca de maneira recreativa, para se sentir prazer, para você estar presente numa questão gloriosa, numa questão de gozo da vida. Sim, mas isso é o conhecimento exotérico. A mesma coisa a história da meditação que eu falei. Algumas pessoas meditam para relaxar, algumas pessoas meditam para ficar mais tranquilas, para o quê? Para, como é que fala? Tranquilizar-se, né? A famosa meditação Rivotril. Não tem nada de errado nisso. Por quê? Porque isso é muito importante, que se você usa uma técnica que você medita e tem o mesmo efeito de um medicamento que traz efeitos colaterais, isso é importantíssimo. Porém, isso é conhecimento superficial. Isso é conhecimento exotérico, não é conhecimento esotérico. Se você quiser
ir um grau além, aquela velha pergunta, né? Até onde você quer ir na toca do coelho? Alice, se você quiser aprofundar, você vai descobrir que o Tantra tem muito mais poder do que isso, do que simplesmente levar ao orgasmo, acabar com a frigidez, estabilizar relacionamentos, harmonizar relacionamentos. O Tantra é capaz de quê? De realizar, de materializar. E tome cuidado. Colocamos um carimbo aí, né? Cuidado, ok? Por quê? Porque nós vamos trabalhar mais na frente, né? Na nossa quarta aula, nós vamos falar sobre o entrelaçamento quântico. Nós vamos falar sobre o emaranhamento quântico, emaranhamento de karmas. Então, em determinadas reuniões tântricas, você entra em contato com o quê? Com o Ki, com o Prana. O que mais? Com todas aquelas palavras que eu falei de outras pessoas que você não sabe qual é o karma dessa pessoa. E isso faz o que a gente chama de emaranhamento. Mas tudo bem, você saiu de uma reunião dessa melhor, você saiu mais equilibrado, você saiu com mais conhecimento, não tem problema nenhum, não temos preconceito em relação a isso. Porém, aqueles buscadores que querem realmente buscar a verdade sabem que existe algo além dessa historinha, né? É claro, a energia sexual é confidencial, é só sua. É uma coisa o quê? Totalmente individual. Nós estamos falando do quê? Do prana, do ki, da kundalini. E se você, por exemplo, não está equilibrado quando você fala, quando você faz algum tipo de massagem tântrica, isso vale também para o quê? Isso vale também para o reiki. Se você vai num profissional de reiki, o profissional de reiki, vou dar uma ideia aqui, tá? Presta atenção agora, é importante. O profissional de reiki, ele funciona como se fosse um coador de papel de café. Imagine que esse coador está cheio de pó. Cheio de quê? Cheio de traumas, cheio de problemas. E aí você passa a água, que é a energia, que é o prana, que é o ki, que é o que? O tachyon, tudo que a gente já falou até agora, por esse coador. Então, considere a água como se fosse a energia que está chegando através desse profissional de reiki. Ou dessa pessoa que está fazendo uma oração para você, ou para essa pessoa que está fazendo um passe para você no centro espírita. Ou essa pessoa que está dividindo com você uma massagem tântrica. O que acontece com essa água límpida e clara que vem do universo, que vem do quê? De toda a potencialidade que nós temos. Ela passa por um coador que já está sujo. Como é que sai a água lá embaixo? Marrom, preta. Esse é o resultado. O terapeuta, ele é um coador de café. O pó é o quê? Todos os traumas, todos os problemas, todas as negatividades que esse coador traz durante a sua vida. Agora, imagine um coador que está totalmente branquinho e você passa a água por ele. O que acontece a água lá embaixo? A água está do mesmo jeito, você é o copo que está recebendo aquela água lá embaixo. Você quer receber uma água marrom, escura, ou você quer receber a água do mesmo jeito que ela veio lá de cima, ou de onde você quiser? Então pense a respeito disso, porque primeiro é você, primeiro é a sua purificação, para depois você distribuir ou acessar essas outras questões. Então, a questão da energia sexual é muito importante, muito poderosa. E aí eu sinto muito, né? O pessoal gosta muito da questão de vídeos rápidos, de vídeos de poucos minutos, né? Aquela questão de, é touch. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. As minhas aulas aqui, apesar de serem hiperaulas, que são muito mais rápidas do que as presenciais costumam durar 2, 3, 4 horas, e agora a gente está meio tolhido dessas aulas presenciais, né? Use o recurso do YouTube. Você tem um recurso do YouTube ali para você acelerar, certo? O tom de voz, você acelera, ainda você consegue entender, acelera, aproveita o seu tempo. E se você está achando que está muito rápido, retarda um pouco também o tempo para que a coisa aconteça de forma que você, vamos falar assim, absorva o máximo possível, entendeu? Então, se você faz uma massagem tântrica, se você faz um sexo tântrico com alguém que está com coador sujo de quê? De pó de café, o que vai acontecer em você? Você receberá esse canal com esse pó de café que está ali, entendeu? Então, o primeiro passo, em termos esotéricos com S, é você
entender que esse Tantra, atenção, vamos voltar aqui um pouquinho, né, com essa energia sexual. É você entender que esse Tantra, olha lá, importante. Vamos dar uma olhada aqui, né? Deixa eu voltar aqui o slide outra vez. Você sabe quem é esse cara aqui? Você sabe quem que é essa pessoa aqui? Olha, se você for essa mulher, esse aqui é o seu subconsciente. Se você for esse homem, esse aqui é o seu subconsciente. É o que o Jung, Carl Gustav Jung, chamava de ânimos, que é a alma masculina presente dentro da mulher, e ânima, a alma feminina presente no homem. Ou seja, eu estou te dando uma dica importante. Você tem que fazer sexo tântrico primeiro com você. Lembrando que é energia sexual. Você tem que ter o quê? Os táquions, né? O tantrismo, primeiro com você. Para depois você pensar no outro. Para depois você passar para o outro. Porque senão você vai ser aquele famoso coador de café cheio de pó, que vai ser um canal que vai sujar a outra pessoa. Você está entendendo? É claro que nós estamos falando aqui de metáfora, tá, gente? Lembrando, é lógico que existem benefícios para todo mundo que faz massagem tântrica, para todo mundo que faz sexo tântrico, que aprende como é que faz o tantra. Do mesmo jeito que a meditação pode funcionar como Rivotril. Do mesmo jeito. É importante isso? Sim, mas isso é só um nível exotérico. Se você quiser aprofundar, vamos além e vamos ver como é que isso funciona, né? Veja bem, o matrimônio perfeito, as bodas de Canaã, o yoga, que significa nada mais, nada menos do que conexão, religare, o ato de amor tântrico primordial é o seu Deus subconsciente e você, mulher, ou a sua deusa subconsciente e você, homem. Então, isso aí, é claro que incomoda, né? Porque eu estou indo para aprender sexo tântrico, massagem tântrica e tal. Tudo bem, isso pode fazer você conhecer novos conhecimentos, aprender novas coisas, melhorar a sua qualidade de orgasmo, melhorar a sua sensibilidade tátil. Porém, isso é superficial, isso é exotérico, tá? O verdadeiro Tantra vai muito além disso aí que você está vendo, né? Que você vê nos conhecimentos exotéricos e não esotéricos. Bom, nesse momento, pessoal, paramos aqui um pouquinho, porque quando a gente voltar na questão do entrelaçamento quântico, essa história que eu contei para vocês aqui hoje, de maneira resumida, sobre a energia sexual, que é realmente transformadora, que não é nada mais, nada menos do que a questão da transmutação de chumbo em ouro da alquimia, a transmutação da flor de lótus que nasce na lama e lá em cima está o quê? Aquela exuberância total. Mas veja, é a flor de lótus, é ela sozinha, individual, é um trabalho individual. A expansão da consciência, crescimento espiritual, tá? Ele é individual. Como diria na Bíblia, né? Quando for desorares, fecha-se o seu quarto, fecha a porta e ores sozinho. Bom, mais uma vez, uma metáfora. Não interprete ao pé da letra. Mas se você não tiver o seu autoconhecimento, se você não tiver o seu autodesenvolvimento, tá? Não adianta compartilhar. Mas como nós estamos numa sociedade carente, em que as pessoas estão distanciadas, por quê? Por vários motivos que você já sabe. Né? Houve um distanciamento social por vários motivos. Inclusive a tecnologia fez isso. E mais ainda, o que você sabe aí que está acontecendo nesse momento, também houve esse distanciamento. Então, pessoas carentes acabam buscando alternativas para suprir a carência, para suprir a falta de felicidade, para preencher aquele vazio com questões esotéricas. Tudo bem, é como você tomar um suco de uva, você vai se agradar naquele momento, mas aquilo é superficial, temporário, e amanhã volta o seu vazio existencial depois do seu curso de sexo tântrico. Volta a sua ira depois do seu curso de massagem tântrica. Volta o seu sofrimento, a sua doença, após um curso de meditação. Você está entendendo? Então você começa com conhecimento exotérico. Depois, se assim você quiser, você aprofunda no conhecimento esotérico com S. E aí sim, nós vamos
conhecer a verdadeira capacidade de materialização e não simplesmente uma coisa superficial. É o símbolo da cruz. Nós temos a trave horizontal, que é superficial e feminina e passiva. Nós temos a trave vertical, que é profunda, que é masculina e que é ativa. No centro do encontro desse símbolo importantíssimo, que não é só religioso, está aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Tá entendendo? É a união do masculino e do feminino, do superficial e do profundo, do passivo e do ativo. Então a gente pode aprofundar mais sobre isso nas próximas, tá? Nós vamos conversar mais sobre isso. Agora, é importante a gente voltar para a questão da mecânica quântica tradicional para a gente conseguir andar nesse raciocínio.